Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui no YouTube. E antes de começar esse vídeo, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever se você não é inscrito. E se já é, não esquece de verificar se o YouTube não tirou aí o teu sininho ou a tua inscrição aqui do meu canal, tá certo? Então, dito isso, nós vamos falar hoje sobre raio atômico logo depois da vinheta. Então, de longe, galera, raio atômico é a propriedade periódica mais importante que nós podemos citar para todas as outras. Por quê? Porque todas as outras propriedades periódicas relacionadas à tabela, elas são, como é que eu posso dizer, dependentes, digamos assim, ou elas são comparadas ao raio atômico, tá bom? Então, o que que é um raio atômico? Um raio atômico, um raio, na verdade, aqui, não é aquele proveniente das chuvas, tá? O raio atômico aqui, ele é proveniente daquela característica que você já deve ter escutado sobre circunferência. Então lembre-se que quando a gente estava estudando geometria, né, quando você estudou geometria, não lembro que em período você estudou geometria espacial, mas o professor disse para você que raio em uma circunferência é a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto dela. E se eu juntar dois raios, né, se eu pegar o raio duas vezes, eu vou ter um diâmetro. Então, quando você calcula o raio atômico, tio Rafas, você vai pegar dois átomos iguais, você vai pegar aqui dois átomos que são idênticos. Esses átomos idênticos, eles vão ter uma distância entre seus núcleos, tá? Essa distância entre os seus núcleos, dividindo por 2, nós calculamos o nosso raio. Então, a distância entre o núcleo de dois átomos que são iguais é um diâmetro. E, obviamente, se eu dividir esse diâmetro por 2, eu tenho um raio atômico, perfeito? Esse raio atômico é uma propriedade importante porque ele fala para a gente do tamanho do átomo. Quanto maior for um átomo, maior será o seu raio, obviamente. E como é que esse raio atômico ele varia na tabela? Lembre-se sempre que para a gente ver a variação de determinada propriedade periódica na tabela periódica, a gente precisa lembrar que essa variação deve ser calculada nas famílias e nos períodos. Para quem não lembra ou não viu essa aula ainda aqui no canal, as famílias são as linhas verticais, enquanto os períodos são as linhas horizontais. Lembrando que elementos que estão na mesma família, eles têm propriedades semelhantes, eles não são iguais, mas eles têm propriedades semelhantes, e os elementos que estão no mesmo período são aqueles que apresentam o mesmo número de camadas, ou seja, o número de camadas eletrônicas que os elétrons estão agrupados é o mesmo em todos os elementos que pertencem ao mesmo período. Então, na família, como é que varia? Lembre-se que todo mundo que está na mesma linha vertical, ele tem, geralmente, né, se for um elemento representativo, ele tem o mesmo número de elétrons na última camada e são semelhantes. Mas eles têm uma pequena diferença. Eles estão em camadas diferentes. Então, mesmo que eles estejam na mesma linha vertical, eles estão em linhas horizontais diferentes, o que faz com que eles tenham camadas diferentes. Então, olha só, se tu observar para o hidrogênio tem apenas uma camada, o lítio tem duas, o sódio tem três e por aí vai. À medida que você vai aumentando o número de camadas, obviamente o raio atômico vai aumentando. Olha só a representação desses átomos para vocês. O hidrogênio tem apenas uma camada, olha o tamanho dele. Se tu olhar o frâncio, que tem 7 camadas, olha o tamanhão do frâncio. Então, quanto maior o número de camadas, maior será o raio. Essa é a definição do aumento do raio para as famílias. Ele aumenta de cima para baixo, porque quanto maior for o número de camadas, maior será o raio. Perfeito? Tranquilo até aí. E quando a gente fala de período, tio Rafas, no período a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque no período todos eles apresentam o mesmo número de camadas. O que é que diferencia eles nos períodos? Se nós olharmos apenas para as camadas, todos eles são do mesmo tamanho, certo? Mas eu não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo, e eu acho que sim, a densidade eletrônica, ou seja, as regiões mais densas, elas vão aumentando, elas vão, na verdade, diminuindo, né? À medida que você vai olhando os átomos através do mesmo período. O que é que acontece? O que é que a gente pode perceber através do mesmo período? Que o número atômico ele vai aumentando. Então, à medida que o número atômico vai aumentando, o raio do átomo vai diminuindo, mesmo que eles tenham o mesmo número de camadas. Tio Rafas, o que é que isso tem a ver? Por que quando aumenta o número atômico o raio diminui? Porque é o seguinte, lembre-se que o átomo ele é formado de prótons que estão no seu núcleo e esses prótons têm cargas positivas. E os elétrons que estão na eletrosfera que têm carga negativa. É óbvio que essas duas partículas elas não se chocam. Porém, essas duas partículas elas têm uma certa atração entre si. Quanto maior é o número de prótons, ou seja, quanto maior a carga nuclear,
quanto mais prótons ele tem, maior é também a sua característica de atração. Então, se ele tem mais cargas positivas e mais cargas negativas, a atração, a força de atração é maior, o que faz com que essas partículas se aproximem mais do núcleo, diminuindo o raio. Então, a gente pode afirmar o seguinte nos períodos, que quanto maior for o número atômico, menor é o raio. Obviamente, quanto menor o número atômico, maior será o raio. Por quê? Porque a carga nuclear diminui. Ou seja, o número de prótons no núcleo diminui e a atração também acaba por diminuir. Perfeito até aí? Tranquilo, né? Então a gente pode resumir da seguinte forma, que o raio atômico na tabela periódica, nas famílias, ele varia de cima para baixo, e nos períodos ele varia da direita para a esquerda, beleza? Só que tem uma condição do raio atômico que a gente precisa conversar, que é os raios iônicos. O que são raios iônicos? Lembre-se que os átomos eles são capazes de formar dois tipos de partículas com carga. Uma delas é chamada de cátion, que é quando você tem carga positiva e o átomo acaba perdendo elétron, e a outra delas é quando você tem um ânion, quando ele tem carga negativa e o átomo acaba ganhando elétron. Então imagine que nós temos agora um cátion. Vou trazer para vocês como exemplo o sódio. Se nós pegarmos o sódio e o sódio positivo, qual é a diferença dele? É que o sódio no estado natural, ele tem um elétron na última camada, tá aqui ele, ó, um elétron na última camada. E quando eu pego o sódio positivo, ou seja, na forma de cátion, ele vai ter um elétron a menos, ele vai ter uma camada a menos, na verdade. Então, o que é que a gente pode dizer em relação ao raio atômico de um cátion? A gente pode dizer que o raio atômico de um cátion é menor do que o seu átomo neutro, ou no estado natural. Ah, tio Rafa, saquei. Então, quando um átomo perde elétrons, significa dizer que o seu raio diminui. Exatamente. Então, quando ele forma um cátion, o raio dele diminui. E óbvio, se quando ele perde elétrons o raio diminui, quando ele ganha elétrons o raio vai aumentar. Então eu trouxe para vocês aqui no caso o enxofre, onde vocês vão perceber que no caso do enxofre, ele é capaz de ganhar 2 elétrons, tá bom? E quando ele ganha esses elétrons, o seu raio iônico, ao invés de diminuir, como acontece com os cátions, ele aumenta. Então quando um átomo ganha elétrons, o seu raio tende a aumentar. Então todas as vezes que você tem um átomo ganhando elétrons, o raio aumenta. Toda vez que você tem um átomo perdendo elétrons, o raio ele diminui. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei se você ainda não deixou, se você chegou até aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outros colegas. Por hoje é isso. Um beijo, um queijo e até a próxima, se Deus quiser.